Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 11 de maio, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. Hoje vamos trazer as análises mais recentes sobre os cenários que impactam o seu dia a dia. Vamos direto aos destaques desta edição. A nossa pauta vai abordar os desafios enfrentados pelas mães na política, o avanço preocupante do crime organizado e a crise habitacional que tem sufocado a classe média brasileira. Começando pela situação das mulheres que exercem cargos públicos e decidem ser mães. Imagina ouvir de um colega a seguinte frase: "Você nunca vai se reeleger". Foi exatamente isso que a deputada estadual Marina Elô ouviu em 2019, logo no seu primeiro ano de mandato, só por anunciar que estava grávida. É um relato bem chocante, né? E mostra de cara a hostilidade que as mulheres enfrentam na política. E existe um padrão duplo muito claro. Chega a ser gritante. Pensa bem. Quando um político anuncia que vai ser pai, ele recebe parabéns, elogios e tapinhas nas costas. Agora, quando uma mulher anuncia a maternidade, a reação costuma ser de aversão. As pessoas começam a questionar o futuro da carreira dela e a julgar, sem base nenhuma, se ela vai dar conta de liderar e ser mãe ao mesmo tempo. Essa falta de apoio acaba se refletindo também nas regras, ou na falta delas. Nos últimos 10 anos, 13 assembleias legislativas estaduais regulamentaram ou ampliaram a licença maternidade. Mas, pasmem, 7 estados ainda não têm uma regulamentação clara sobre isso. Historicamente, sem uma regra específica, se a mulher precisasse se ausentar por causa da maternidade, a ausência era simplesmente registrada como falta comum. Dá para acreditar? Sobre isso, a professora de Direito Constitucional da FGV Direito São Paulo, Luciana Ramos, destaca algo fundamental. Ela aponta que a proteção à maternidade garante que as mulheres consigam voltar aos seus cargos exatamente nas mesmas condições que os demais. Sem essas regras claras, cria-se uma insegurança jurídica enorme, que prejudica, e muito, a permanência delas no poder. O nosso próximo destaque aborda a segurança pública urbana e o avanço do crime organizado. 68 milhões. É um número gigantesco. Essa é a estimativa de brasileiros que vivem hoje em áreas com a presença de facções ligadas ao tráfico de drogas ou milícias. Colocando isso em perspectiva, estamos falando de 41% da população do país. Ou seja, quase metade do Brasil vive o dia a dia sob a sombra do crime organizado. Os outros 59% habitam fora dessas zonas de controle mais direto. O perfil da criminalidade mudou bastante. O professor da FGV-ESP, Renato Sérgio de Lima, explica bem essa transformação. Ele alerta que o medo hoje não é mais daquele criminoso comum, difuso. O que temos agora são negócios muito bem estruturados, que respondem a dinâmicas quase que empresariais, formando cadeias criminais que vão sendo reguladas e consolidadas pelos territórios. E como isso afeta a rotina na prática? Bom, a consolidação desses grupos reduz a mobilidade das pessoas, muda hábitos de consumo e cria um medo constante de denunciar crimes ou até de falar sobre política. A situação chega ao extremo das pessoas serem forçadas a contratar serviços clandestinos locais, tipo internet e TV a cabo. É a perda da liberdade mais básica do cidadão. Entrando agora no cenário econômico, vamos falar sobre o desafio da moradia para a classe média. O sonho da casa própria está ficando cada vez mais distante. Temos o caso do professor Rafael Bezerra, que reflete uma mudança forçada de comportamento em todo o país. Ele faz parte de um grupo enorme, que fez a quantidade de imóveis alugados no Brasil pular de 12 milhões e 200 mil em 2016 para uma projeção de 18 milhões e 900 mil agora em 2025. É um salto impressionante de 55% em todo o território nacional. A grande pergunta é por que a classe média se vê cada vez mais presa ao aluguel, mesmo querendo tanto comprar um imóvel? É meio que uma tempestade perfeita na economia. O custo de vida no dia a dia, como saúde e supermercado, está alto e a inflação pesa bastante. Com isso, fica praticamente impossível poupar os 20% a 30% do valor que normalmente exigem de entrada. E para piorar, as taxas anuais de financiamento costumam passar fácil da barreira dos 10%. Para tentar dar uma aliviada, o governo tem criado algumas alternativas, como expandir o programa Minha Casa Minha Vida. A nova faixa 4, por exemplo, agora atende famílias que ganham entre R$ 8.600 e R$ 12.000 por mês, esticando o prazo de financiamento para até 420 meses. Mas será que só esticar o prazo resolve? O especialista da FGV, Alberto Agisental, faz um alerta importante sobre esse modelo. Ele ressalta que a vontade de comprar está travada justamente porque as famílias já estão com a corda no pescoço.
Pressionar a classe média a assumir uma dívida ainda mais longa não resolve o problema principal, que é o alto custo de vida e os juros lá em cima. Fica a reflexão sobre como as políticas públicas precisam evoluir de verdade para resolver esses grandes gargalos da nossa sociedade atual. Esse foi o Radar Drops de hoje. Esse episódio foi produzido a partir das principais contribuições de especialistas da FGV em matérias veiculadas na imprensa. Voltamos amanhã com mais um programa. Até lá!